tudo fora do ar. E se depender de um determinado ministro, esse mesmo que está ali na foto, olha, vai ficar mesmo. Aliás, tirou sua própria conta do X do ar no dia de hoje, nessa sexta-feira aqui. Mas não foi só isso, não. Durante os últimos dias, aí, muitas novidades. Olha, foi para cima do Rumble, deu 48 horas para o Rumble se explicar ali em determinadas situações e nomear representante do Brasil. Foi para cima do Elon Musk, que também está ali na sua rede X, né? E, olha, impôs ali uma multa de 8 milhões de reais. Também foi para cima do tio do Zuckerberg, que é somente o CEO do grupo Meta, que é o dono do Facebook, do Instagram e do seu WhatsApp que está aí. E está investigando ele porque ele teve a ousadia de passar a moderação das suas redes sociais de empresas privadas, muitas delas, inclusive, sob suspeita lá nos Estados Unidos, naquela fiscalização que está sendo feita pelo Elon Musk, né? Que envolve o SAID, verba do exterior para agências e outras ONGs, e passou a moderação da sua rede social para a própria comunidade, para que os usuários decidam. Olha só, que perseguição, hein? Deixar com que a população, com que os seus usuários, que são os seus clientes finais, decidam o que é certo ou não. É desse jeito aí. Isso deveria ser a verdadeira democracia. Por isso que está todo mundo aí na capa, porque é uma verdadeira batalha entre censura e liberdade de expressão. Aliás, se você apoia a liberdade de expressão, digita 1 agora. Agora, se você acha que quem está certo é o ministro aí querendo regular tudo, ou através da sua própria caneta, ou a partir do desejo da esquerda, no Brasil e no mundo, aí você digita 2. Está com você aí, digita agora, inclusive. Por enquanto, eu peço para você dar like, se inscreve também e compartilhe agora. Você vai entender tudo isso e muito mais nos artigos aqui que já estão disponíveis na nossa plataforma Pátria e Defesa PP. Segue por lá, né? Para os membros, já confere em primeira mão e depois a gente deixa link aí para o público em geral conferir boa parte delas, tá? Vamos lá? Dá like, se inscreve, compartilha, já fez a tua parte aí? Vamos para cima, direto aqui. Moraes determina bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Olha só, ontem o Moraes tinha notificado a rede Rumble, né? Para quem não conhece, já falei muito aqui sobre o Rumble, inclusive temos conta lá, tem o canal Pátria e Defesa lá no Rumble, é uma rede similar ao YouTube, né? Em termos de vídeo, em termos de formato, e sediada nos Estados Unidos. E ele havia notificado a empresa que não tem sede no Brasil e que também não possui sequer procuradores no Brasil, para que constituíssem procuradores para serem, vejam só, notificados e multados, né? Vê se cola isso. Mas a empresa já se manifestou, inclusive pela própria rede do X, né, dizendo que não iria atender o chamado. Aí o Moraes não esperou nem as 48 horas, já mandou suspender a rede no dia de hoje. Detalhe, essa é uma situação provocada por solicitação de dados e outras coisas que pune não as pessoas indicadas pela própria autoridade, mas pune praticamente a população brasileira, que perde o acesso, pelo menos o acesso livre, né? Tem outros meios de você obter o acesso, mas perde o acesso livre a conteúdo. Então, vejam só, por conta de o que passa na cabeça de uma pessoa no Brasil e que é instigada, principalmente pela mídia e pela esquerda, o povo brasileiro perde acesso a um serviço. Se você acha isso certo, aí é bom rever os seus conceitos. Mas vamos lá, é o magistrado, a gente tem que tomar cuidado, até porque a figura não é mole não, né? Eu vou ler aqui para vocês. Olha só no que se baseia, né, a história. O ministro do Supremo Tribunal Federal alega que a empresa cometeu reiterados e conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e cria um ambiente de terra sem lei na rede social brasileira, nas redes sociais no Brasil. Ora, o Cris Pavlov é responsável pelo Rumble. O Rumble é uma rede em si que produz conteúdo. Significa que ele não pode estar interferindo nas redes sociais do Brasil. Já tem um equívoco aí, né? O ministro, né, determinou o bloqueio da rede social Rumble no Brasil. A decisão foi publicada na tarde dessa sexta-feira, finalzinho agora da tarde de sexta-feira, né? Agora, cada provedor vai ser notificado para suspender seus clientes o acesso. Dá uma olhada nisso. No documento, Moraes alega que a rede social cometeu reiterados e conscientes voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além de tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico brasileiro, e que institui um ambiente de total impunidade, terra sem lei nas redes sociais brasileiras. Mais uma vez eu reitero, é uma rede social, é a Rede Rumble, que não tem sede no Brasil, não tem representante do Brasil, não faz negócio com o Brasil. Nós temos o nosso código, né, da internet brasileira,
que determina que, sim, empresas que fazem negócios dentro do território nacional, ou seja, pagam ou recebem de empresas brasileiras dentro do território nacional, tem um certo número de usuários, tenham ali um representante no Brasil. Mas não é o caso do Rumble. O Rumble é uma empresa americana e, alegadamente, pela própria comunicados anteriores da empresa, eles não possuem um departamento comercial no Brasil. Portanto, não há necessidade. O que o Moraes tenta impor aí nesse caso, e imagina um absurdo, é que, por você estar na internet, você teria obrigação, por exemplo, de ter um escritório representativo nos 200 países do mundo. É muito se achar também, né? A empresa é americana. Bom, determina a suspensão imediata, completa, integral do funcionamento. Aí o Brasil tem meios para fazer isso, né? Você vai aos provedores de internet das pessoas, ou seja, o prejudicado é o usuário lá na ponta, né? Todos os provedores, NET, Claro, TIM, enfim, por onde você acessa a internet, e aí você restringe a partir do próprio nome social, né? Do próprio DNS ali, que é que converte o número de IP da empresa no Brasil para um nome como você conhece, ou seja, rumble.com, e aí ele bloqueia isso, além de bloquear, provavelmente, todo o conjunto de IPs e portas de acesso. Aí é uma questão técnica. Mas o Brasil, sim, tem condições de fazer isso. Aliás, já fez isso em outros momentos, ali no Telegram e por aí vai, né? Até com o próprio WhatsApp. Enfim, na quinta-feira, Moraes havia determinado que a plataforma informasse, num prazo de 48 horas, quem é o seu representante no Brasil, com poderes amplos, né, e nomeados. Mas não esperou nem as 48 horas. Né? Eu já até imagino que o Moraes vai falar isso, porque o próprio Chris Pavlovski, que é o CEO do Rumble, lá no X, disse que não iria acatar, porque é uma empresa americana. Aliás, o Chris Pavlovski move um processo junto com o Trump contra o Moraes, lá na Flórida. Nenhuma coincidência, hein? Me diz aí. Processo nos Estados Unidos. O Rumble é uma plataforma de vídeos, né, similar ao YouTube do Google, inclusive no visual. Lançada em 2013, a rede social é bastante popular entre conservadores nos Estados Unidos. Salvo engano, hoje já tem mais de 60 milhões de usuários. Ela diz que sua missão é proteger a internet livre e aberta e já se envolveu em diversas controvérsias. Eu acredito que o público do Brasil, talvez seja o segundo ou terceiro público em acesso ao Rumble, né? O primeiro é o próprio Estados Unidos. Né? Vamos lá. A empresa acusa Moraes de censura e pedem que ordens do juiz brasileiro para a derrubada de contas de usuários Rumble não tenham efeito legal nos Estados Unidos. Tem um processo, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu vou recordar aqui para vocês. Tá? O Rumble tem negócio, né, com o grupo de comunicação de Trump e também já recebeu investimento de pessoas próximas do republicano, inclusive do atual vice-presidente, o J.D. Vance. Para quem não sabe, a rede social do Trump, que é a Truth Social, ela roda dentro... A rede social é o software, o sistema, essa carinha que você enxerga no seu celular e aqui no computador. Mas ela roda em equipamentos físicos, né, em servidores físicos, computadores. Esses computadores são do Rumble. Então, prejudicando, restringindo o acesso do Rumble, restringe também da Truth Social. Moraes desativa aí um complemento. Na sequência disso, e aí a gente vai fazer um comentário à parte, né, Moraes desativa a sua conta no X. E o próprio Pavlovski é quem publica isso e diz, olha, o que será que aconteceu com o Moraes? Né? O Moraes tem uma conta, inclusive, que chama muita atenção, porque o arroba do Moraes lá é @Alexandre, o que já é muito difícil. Só quem entrou muito lá no começo da rede é que conseguiu esses nomes mais exclusivos, mas, enfim, o Moraes tem essa referência dentro da própria Rede X. O Moraes já disse que não usava desde 2024 e por isso tirou do ar. A imprensa chegou a especular que o Elon Musk teria tirado a página do ar e ficou todo mundo em suspensão pela manhã, até que o próprio Moraes confirmou que ele tirou do ar. Um detalhe, existe um prazo de carência dentro da rede, ele pode ter simplesmente suspendido a conta e ele pode reabilitar amanhã, ou tem um prazo, eu não sei agora se é 30 dias ou um pouco mais do que isso, depois esse nome fica disponível também. Aí as informações podem ficar guardadas. Aliás, há cerca de meia hora atrás, o próprio CEO do grupo disse que vai mandar preservar os dados de Moraes na rede, né, caso ele precise lá na frente. Bom, vamos ver no que vai dar isso. Tem gente falando, né, que talvez o Moraes tenha desativado a conta para algo que ele inovou na legislação brasileira, que é notificar as pessoas por rede social. Talvez, quem sabe, ele, né, tirando a sua conta do ar, não vai receber notificação lá dos Estados Unidos. Só talvez, tá, pessoal, especulação.
Vamos lá, tá entendendo até agora? Dá like aí, se inscreve e compartilha, que tem mais. Vamos puxando mais esse fio aqui, né? Como eu tinha falado, né, a gente já tinha avisado ontem, tinha dado 48 horas, mas não esperou isso, provavelmente por conta da própria resposta do Chris Pavlovski, né? Agora, não bastasse você que está achando que é só uma questão, porque o Rumble teria agido contra, né, o Moraes lá nos Estados Unidos, demandado junto com o Trump, tem vídeo sobre isso, eu vou deixar no card no final, explicando toda essa confusão. Não bastasse isso, o Moraes foi para cima também, olha só, do tio Zuc, né? Simplesmente o Moraes fechou a conta das maiores redes sociais, fechar a conta no sentido metafórico, né? Ele só fechou a conta dele no Rumble, mas fechou o pacote, né? Com todo mundo, né? Desculpa, fechou lá no X, né? Mas só para deixar claro, ele fechou o pacote de situações envolvendo todas as redes sociais. Porque, imagina, ele comprou a briga, como você viu lá no início, com o próprio Elon Musk, aliás, o X chegou a sair do Brasil, né? Depois voltou sob pena de multa e outras situações. É claro, naquele momento, ninguém sabia quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, né? Isso foi ano passado. Hoje está no ar, está funcionando, sob muitos protestos da comunidade esquerda aqui no Brasil, né? Mas, vejam só, agora, aí ele fecha essa treta, vamos dizer assim, com o pessoal do Rumble e agora partiu para cima de uma das redes que mais colaborou com a própria esquerda e o próprio sistema, né? Inclusive no processo de calar as pessoas, que é o Facebook. Pessoal, não adianta você negociar com quem quer o teu fim. A gente já falou isso diversas vezes aqui, né? E a esquerda, principalmente o sistema, não é que eles queiram a colaboração das mídias sociais, porque isso é quase impossível, porque não é o dono da rede social que gera o conteúdo da rede, são as pessoas. E o sistema não gosta que pessoas falem, que as pessoas deem sua opinião. Então, o que o sistema mais deseja é que isso nem exista. Mas, durante algum tempo, boa parte do Vale do Silício, né, lá na Califórnia, de onde saíram a maioria das redes sociais, acreditava que poderiam negociar com quem queria o seu fim. Agora parece que todo mundo acordou. Por isso, inclusive, que essa turma toda se transformou, ou cambou agora para a direita, cambou, no caso dos Estados Unidos, para o lado dos republicanos, que é quem protege a primeira emenda lá nos Estados Unidos, que fala sobre exatamente a liberdade de expressão. E isso tem consequências. Moraes abre investigação contra Zuckerberg e abre embate geral com as redes sociais. É óbvio que tem um mod sobre isso, não é à toa que isso saiu agora, nessa semana, né, onde muita coisa está sendo revelada no Brasil, depois de tudo que está sendo revelado também lá nos Estados Unidos, depois do que a gente viu aqui na visita, né, da comitiva da OEA sobre os perseguidos políticos no Brasil, tudo isso junto e misturado. Aí, em virtude de uma ação do PDT, dá uma olhada, você que acha que são pró-Brasil, né? PDT alega que as plataformas digitais da empresa, Facebook, Instagram, WhatsApp, estariam sendo usadas para manipulação dolosa de conteúdos no Brasil. Olha, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, qual foi a mudança de política do Zuckerberg. Se descobriu, principalmente a partir das investigações, eu vou até puxar para mim aqui, a matéria está bem completinha, com bastante conteúdo, mas eu vou fazer uma análise que vai, acho que ficar mais fácil você entender. Durante os últimos anos, se criou por trás dessas plataformas um conjunto de instrumentos que, na verdade, se tornou um grande cabide de emprego para os sócios, para os socialistas, para os esquerdistas, principalmente para o pessoal ligado a jornais tradicionais e tudo mais, e se criaram uma série de empresas chamadas de fact-check, ou seja, checagem de fatos. Você publicava alguma coisa, ia lá um jornalista e dizia, olha, não concordo com isso aqui, botava uma nota e acabou. Né? Isso jamais foi lei e jamais foi obrigação das próprias plataformas, mas isso acalmava, dava simpatia naqueles que eram os donos do poder ao redor do mundo. Porém, o mundo mudou de direção. A liberdade está aflorando novamente e o padrão que está sendo adotado atualmente é o padrão que foi implementado pelo Elon Musk lá na sua rede X e que foi elogiado exatamente pelo Zuckerberg. Chama o padrão de notas da comunidade. O que acontece é o seguinte, alguém vai lá, posta alguma coisa, as pessoas deveriam ser responsáveis pelo que estão assistindo também e não levando tudo como verdade de primeira. E um mecanismo útil é que usuários da comunidade, e não é qualquer usuário, usuários que já são cadastrados, já têm determinada credibilidade, têm as suas contas verificadas, votam se aqueles assuntos têm ou não conexão com a realidade.
costuma funcionar e muito bem. Você pode ter um pouquinho de falha ou outra, mas é mais fácil uma pessoa sobre interesses de uma empresa errar em teu desfavor do que uma comunidade inteira de pessoas fazer o mesmo. E o Zuckerberg resolveu adotar isso. Eu vou trazer uma cifra para vocês, mas isso representou ao redor do mundo uma economia para a empresa do Zuckerberg de alguns bilhões anuais em contratação de empresas e pessoas para fazer esse serviço. Agora a própria comunidade assumiu isso. O que aconteceu? Essa turma que mamava nisso, e a palavra é essa, se reuniu e pediu junto à AGU e tudo mais, fizeram um seminário e convocaram as empresas de mídia, exatamente as empresas X, Instagram, Facebook, enfim, todas elas, Rumble, YouTube, Google, para ir nesse seminário. Era um monte de gente reclamando que estava perdendo emprego. Basicamente era isso. Tá? Aliás, em outros tempos isso se mereceria uma checagem. Mas foi isso que aconteceu. E aí, a gente cobriu isso aqui. E simplesmente não foram ao evento. Isso desencadeou essa ação aí, provavelmente, aí do PDT, que diz, olha, agora é a turma manipulando. Quem está manipulando a informação, quem está dizendo que é verdade ou não a coisa, é a própria comunidade. São as pessoas e o seu bom senso trabalhando, e não grupos de interesse. Que agora a gente sabe, em virtude do que aconteceu lá nos Estados Unidos, com tudo que o Elon Musk está revelando sobre o derrame de dinheiro, né, que acontecia para o jornalismo e as mídias, para a preservação, né, das democracias, a gente já sabe o que tem por trás disso. E muita coisa ainda está por vir. Então, isso está provocando mudanças no mundo todo. Tá? Mas, com toda certeza, o modelo descentralizado de checagem é muito melhor do que o modelo privado de checagem. Né? Afinal de contas, você não fica na mão de uma pessoa que tem interesses específicos. Tá? Olha, isso é tão verdadeiro que essa semana até o próprio Elon Musk, que é dono do X, sofreu uma checagem da comunidade. As pessoas acharam que a posição do Elon Musk, pelo menos parte dela, não estava correta relativo à questão Rússia-Ucrânia. E o que o Elon Musk fez? Fez a reclamação dele, mas a checagem ficou. É desse jeito. Né? Então tem que saber lidar com isso. Tem gente que não sabe lidar com a vontade e com o bom senso e o consenso. Né? Bom, vamos lá. Então, acho que já está mais do que explicado. Né? Na mira, né, da meta, quais são as acusações? O partido, né, a petição do PDT aponta mudanças, né, nas políticas de moderação de conteúdo, incluindo, segundo o ministro Moraes, essas mudanças podem ter impacto direto, né, no que ele chama de disseminação de fake news. Ora, é muito certo. Se uma pessoa posta algo que é incoerente com a realidade, as próprias pessoas vão lá e checam isso. Isso funciona muito bem, já expliquei aqui para vocês. Tá? Bom, tudo isso está conectado. E aí, agora, não só o Elon Musk, que faz parte do governo atual nos Estados Unidos, como agora o Zuckerberg, que é um dos maiores CEO de companhia digital do planeta, também vão fazer parte do, vejam só, inquérito, aquele famoso inquérito, né, das fake news. Inquérito aberto desde 2019, que cabe tudo lá dentro. Bom, isso é óbvio, também tem a ver, né, soma-se a isso a questão do embate entre a Truth Social e o STF, Truth Social e o Rumble, né, que é um embate transnacional. Né? No mesmo dia da decisão de Moraes, a Truth Social, rede social ligada ao presidente Trump, entrou com uma ação, né, contra o ministro do STF. O processo questiona a censura contra plataformas digitais americanas. Isso, nós já trouxemos aqui, inclusive, a fala do advogado do Trump e do Rumble, explicando que a ideia vai muito além dessas duas plataformas. O que eles vão discutir nessa ação, que envolve o ministro Moraes, e que envolve, olha só, o pivô dela é um pedido do Moraes em relação ao Alan dos Santos, ao jornalista Alan dos Santos. Isso vai definir o processo e a tolerância à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Essa é a ideia do projeto. Você torce por quem nisso aí? Digita 1 aí se você torce pela versão da liberdade de expressão da primeira emenda americana, ou digita 2 se você está torcendo pela versão da esquerda brasileira e mundial, capitaneada aí pelo Moraes. 1, você é a favor da primeira emenda e a liberdade total de expressão, sem essa história de que tem regulação disso, né? E 2, a versão aí do ministro Moraes. Aí está com vocês, né? Legal? E aqui está a ação, né, que gerou tudo isso, né? Trump Media, grupo processa juiz brasileiro que avalia a prisão, né, de Jair Bolsonaro, diz New York Times. Detalhe, se você acha que é apenas um comunicador aqui, um jornalista falando, e um analista falando aqui no YouTube sobre isso, saiba que isso é manchete dos principais jornais. Então você tem aqui, ó,
o New York Times, The Wall Street Journal. Confira a matéria do jornal The New York Times, The Wall Street Journal, também repercutiu a ação de Trump. A surpresa de mídia, a empresa de mídia do presidente Trump processou um juiz do Supremo Tribunal Federal. Moraes, né? Você já sabe. O movimento em comum tornou-se ainda mais extraordinário por seu time. Poucas horas antes, a justiça brasileira havia recebido acusações que forçaria a decisão, forçaria a decidir se ordenaria a prisão de Bolsonaro, o presidente brasileiro e aliado de Trump. A justiça está supervisionando múltiplas investigações criminais sobre Bolsonaro. Tudo isso é matéria que está repercutindo hoje na mídia. Então não tem essa teoria que é perseguição no Brasil, é vitimismo. Não, isso é o que se fala em todo o mundo. Nesse momento, inclusive, tem material aqui, está acontecendo o CPAC lá nos Estados Unidos, que é o evento, né, que reúne as direitas pelo mundo. Está lá o Milley, Orbán, enfim, ontem falou lá o Elon Musk. O Brasil está sendo representado pelo filho do presidente Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, tem colegas lá nossos também de comunicação, até o nosso amigo Lisboa, do Vlog do Lisboa, está lá também no evento, e isso está sendo denunciado para o mundo também durante esse evento. Aliás, o Eduardo tem concedido uma série de entrevistas, busca lá no canal dele, para mídias nos Estados Unidos, e é interessante ver a cara dos jornalistas quando ele conta o que está ocorrendo no Brasil. Até então, todo mundo acha que o Brasil, ou achava até esse ponto, que o Brasil era uma democracia plena e exemplar. O pessoal está começando a ver que a coisa é um pouquinho diferente disso, né? Então, saiu aí no The New York Times, e também a mesma pegada no Wall Street Journal, aqui também, entre outros veículos de comunicação, fora uma série de podcasts, jornais, pessoas influentes que estão falando desse tema. Essa história de ir dobrando a aposta parece que vai chegar a ter um preço, né? Simplesmente a justiça brasileira, a partir do Moraes está ficando pesado para a justiça, né? Aliás, para o Brasil, está comprando briga com a maior potência militar e econômica do mundo. E quando eu trouxer a capa de volta, você vai entender isso. Agora, só para corroborar, um dos grandes gestos que ocorreram, para quem não lembra, recentemente era as autoridades do Brasil fazendo as maiores empresas do mundo sentarem numa mesa e dizer, olha, acabou o tempo de vocês, acabou essa história de que são as regras de vocês que valem, vocês vão ter que se submeter a isso, aquilo. Com a entrada do governo Lula, e principalmente aí com a nomeação do AGU, aí, o Bessias, né, que, aliás, ao que tudo indica, é que vai fazer a defesa do Moraes lá fora. O pessoal ainda está tentando entender qual é a relação disso, mas vamos lá. A AGU tentou fazer um evento justamente para discutir com as Big Techs e essa turma toda que está sendo varrida para baixo do tapete. Aí a turma que estava pendurada, vivendo dessa história de checagem, né? E simplesmente as empresas não foram. Até a vitória do Trump, os Estados Unidos estava sob o comando dos progressistas, que chancelavam isso, aliás, derramavam dinheiro em todo o mundo, promovendo, eles sim, essa história de controle da informação ou proteção à desinformação. E muitas vezes a gente sabe que essa turma é que cuidava disso, né? Bom, e simplesmente não foram. Mas o que foi mais estranho é que não foram para o evento do Bessias, que é o AGU, mas foram, vejam só, ontem inclusive eu trouxe isso, para o evento de comunicação do Partido Liberal. Aliás, o presidente Bolsonaro falou sobre comunicação nesse evento, o evento foi promovido pelo partido, e todas as Big Techs no Brasil foram, se fizeram presente, Google, YouTube, enfim, Meta, o X, todas foram, né? Aí o ciúme foi respondido com a mão pesada do Estado, no caso do Brasil. A grande questão é que do outro lado, pessoal, o peso é pesado. Do outro lado, além de serem as maiores fortunas do mundo, hoje praticamente todo mundo está dentro ou aliado ao governo Trump. Quem você acha que vai ganhar essa batalha? Agora eu te pergunto novamente, lá vai o 1 ou lá vai o 2? Quem você acha que vence essa batalha? A maior potência militar e econômica do mundo e que tem na sua primeira emenda a liberdade de expressão plena, sem essa história que alguns sócios falam no Brasil, né, de que tudo tem que ser controlado, tem que ser revisado. Todo mundo, mesmo sendo de maior para responder pelos seus problemas, mas precisa ser tutelado quando o assunto é bater papo. Essa é a versão da esquerda no Brasil. E tem a versão que sempre primou no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, que a liberdade de expressão é plena. Você decide o que fala. Tem responsabilidade sobre isso? Sim, mas primeiro vem a sua liberdade de falar o que você pensa.
O Brasil tem algum tempo adotado um método diferente, achando que todo mundo não tem capacidade ou autocontrole, e aí, para evitar que você se meta em encrenca, eles te censuram primeiro. Essa é a luta, essa é a essência da luta que está posta aí. E do lado de lá está aí os players, Zuckerberg, está ali o Chris Pavlovski, né, que é o CEO do Rumble, está o próprio Trump, o Elon Musk, e é contra toda essa turma aí que o Moraes abriu mais uma frente de batalha. O que você acha disso? Quem vence essa? Você acha que é liberdade de expressão? Digita 1. Você acha que não, vai ser a versão sócia do Brasil, aí digita 2. E aí que Deus nos proteja, né? Vamos lá, pessoal. Olha, para quem chegou até aqui, um forte abraço. Dá like, se inscreve, compartilha. Tem uns comentários aqui no ar. Eu também vou deixar uma enquete, tá aí no topo do chat, aliás, deixei desde o início aí. E aí você vai e coloca a sua opinião aí. É 1 ou é 2? Tá com vocês aí, né? Ou é sim ou é não também. Aí é com vocês. Legal, pessoal? Olha, quem quiser mais amanhã, no sábado tem a nossa live de sabadão. Já convido os amigos que queiram participar. E na sequência tem a nossa live do nosso clube de membros. Essa é a nossa plataforma Pátria e Defesa PP, apresentar aqui para vocês. Aqui, inclusive, está o material da live ainda de quarta-feira, né? Também falando sobre o caso Cid, está tudo lá. E recomendo que você assista e revise também. Tem uma novidade também sobre essa questão do depoimento do Cid, que foi notícia hoje na sexta-feira, mas eu vou deixar para tratar isso na nossa live de sabadão, inclusive na live aberta aqui do YouTube, que é esse tema aqui, ó. PGR escondeu falas de Mauro Cid que divergem da denúncia. Em cima de tudo aquilo que nós conversamos, ainda vai ter isso aqui para a gente discutir. A matéria da Folha de São Paulo. Não saiu da minha cabeça, não. Tá? E a gente discute isso amanhã no sábado. Mas eu deixo aí para vocês. Por hora, espero que os amigos tenham gostado aqui. Quero desejar a todos um excelente final de semana. Aliás, sexta-feira sextou, né? Então tá com vocês aí. Nos encontramos no nosso próximo vídeo live. Um pedido também. Tá conferindo os nossos shorts? Vai lá, pessoal. Tem muito material saindo todo dia aqui. Eu tô deixando vocês todo dia com material aqui no canal. Tá dando muito trabalho. E espero que vocês estejam gostando aí, tá? Dá like, se inscreve, compartilha agora, não deixa passar não. Quem quiser fazer parte da nossa comunidade e da nossa plataforma Pátria e Defesa PP, chega tudo antes lá. É só digitar aqui, ó, seu.bio/Pátria e Defesa, faz uma assinatura semestral ou anual, né? Ou mesmo mensal. E aí você também vai fazer parte da nossa comunidade lá. Chega tudo primeiro lá. Mais de 6 mil vídeos, lives, artigos. É muito conteúdo. E graças a Deus há mais de 2 anos no ar. Tá? Então chega junto. Aí com a gente. Nesse momento, te convido só para dar like, se inscrever e compartilhar. Vou terminar, é óbvio, aqui, né, com a nossa vinhetona para não perder o hábito. Juntos, inclusive, até depois do fim. Deixa eu tirar o óculos, só para poder olhar nos teus olhos aqui e dizer o seguinte: Papai do Céu abençoe a todos nós e olha, os ventos estão de mudança. O que você acha desse lado aí? Fui, pessoal, dá like, se inscreve e compartilha. Fui, um forte abraço. Aliás, fica votando aí.